Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do TRT São Paulo 2018. Como sempre, nessas aulas nós vamos resolvendo questões de acordo com os conteúdos indicados no edital. Acompanha comigo a leitura então dessa questão. Um técnico iniciou no Windows 10, em português, uma ação usando as teclas combinadas de atalho Ctrl mais Alt mais Del na área de trabalho. Ao fazer isso, abriu-se uma janela onde são apresentadas algumas opções. Para acessar as tarefas em andamento e conseguir selecionar e finalizar a tarefa desejada, a opção por ele escolhida foi: letra A, suspender tarefas, letra B, concluir processo, letra C, encerramento de tarefas, letra D, gerenciador de tarefas e a letra E, finalizador de processo. Bem, uma coisa importante, quando nós usamos o Windows 10, mas não só o Windows 10, também o Windows 7, também o Windows 8, 8.1, o usuário quando pressiona Ctrl Alt Del, o que acontece? Acompanha comigo passo a passo. Aqui está o meu Windows 10, se nesse momento aqui no meu teclado eu pressionar Ctrl Alt Del, essa sequência de teclas de atalho, ele vai exibir algumas opções, como bloquear, que me permite bloquear temporariamente a sessão do usuário atual, me permite trocar usuário, que é permitir que um outro usuário passe a utilizar o sistema sem finalizar a sessão do usuário atual. Eu posso escolher também sair, que é uma operação de logoff, que encerra a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Posso, se eu for o administrador, claro, alterar uma determinada senha. E posso acessar, observa comigo, quando eu pressiono Ctrl Alt Del, o gerenciador de tarefas do Windows. E quando nós acessamos, e é isso que eu vou fazer agora, vou escolher gerenciador de tarefas, aparece uma caixa de diálogo, uma janela, mostrando a lista dos aplicativos e das tarefas que estão em execução, não só aquelas em primeiro plano, que são os aplicativos que eu enxergo na forma de janelas, mas também as tarefas e processos que estão em execução em segundo plano, sem que o usuário perceba. Então eu acesso o gerenciador de tarefas para num primeiro momento, visualizar as aplicações, os programas que estão em execução, tanto em primeiro plano quanto em segundo plano. E assim eu posso selecionar uma determinada tarefa dessas e selecionar aqui a opção que diz finalizar tarefa, que permite forçar com que uma tarefa, um aplicativo, um programa ou uma janela seja fechada, mesmo que ela esteja apresentando um estado de travamento, porque muitas vezes uma janela está em tal estado de travamento no sistema, no estado que nós conhecemos como não respondendo à execução, e a janela trava e a gente não consegue fechar pelos métodos normais, e é interessante entrar no gerenciador de tarefas, selecionar a tarefa ou janela desejada e clicar em finalizar tarefa para que ela seja encerrada. Outra dica, através do gerenciador de tarefas, nós também podemos clicar aqui nessa guia chamada Desempenho, e podemos então fazer uma análise do desempenho do computador em relação ao uso da CPU, que é o processador, a unidade central de processamento, da memória do computador, das unidades de disco ou unidades de armazenamento, da própria rede com fio ou sem fio. Quer dizer, uma análise do desempenho do computador também é possível fazer através do gerenciador de tarefas. Outra dica importante, além de acessar o Ctrl Alt Del, porque o Ctrl Alt Del, que é a tecla de atalho pedida na questão, exibe uma lista de opções e uma delas é o gerenciador de tarefas. Mas se o usuário deseja abrir diretamente o gerenciador de tarefas, ele pode pressionar Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC me permite abrir automaticamente o gerenciador de tarefas sem precisar passar pela lista de opções do Ctrl Alt Del. Então, repetindo, pode ser Ctrl Alt Del, aí vem essa lista de opções, e então uma delas é o gerenciador de tarefas e abre o gerenciador de tarefas, ou Ctrl Shift ESC, que abre diretamente o gerenciador de tarefas. Agora podemos voltar na questão, quando ele diz aqui, né, o uso das teclas Ctrl Alt Del na área de trabalho, ele diz: ao fazer isso, abriu-se uma janela onde são apresentadas algumas opções. De fato, Ctrl Alt Del abre várias opções no Windows 10. Para acessar as tarefas em andamento e conseguir selecionar e finalizar uma tarefa desejada, a opção por ele escolhida naquela lista de opções, sem dúvida nenhuma, gerenciador de tarefas da letra D de Dinamarca nessa questão.
Ok, pessoal? Então não esquece mais, o gerenciador de tarefas, eu posso abrir ele também através do Ctrl+Shift+ESC, só que o Ctrl+Shift+ESC vai ser um acesso direto ao gerenciador de tarefas. Se eu pressionar o Ctrl+Alt+Del no Windows 10, abre uma lista de opções e uma delas, de fato, é o gerenciador de tarefas. Era isso então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também não esquece de deixar comentários dizendo o que achou do vídeo, se inscreve no canal e eu aguardo vocês na próxima questão. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!